Muito boa noite a todas e a todos, muito bem-vindos para mais uma edição do ESA ao vivo. Hoje temos aí a honra de receber os professores Luiz Fernando Casagrande Pereira, Francisco de Mesquita Laux e Eric Navarro Wolfgang. Os três são coordenadores, na verdade o Francisco e o Eric são coordenadores, juntamente com o professor Paulo Lucon, da obra Direito, Processo e Tecnologia, que acabou de ser lançado pela editora RT. Muito boa noite, Luiz Fernando, Francisco, meu querido amigo Eric, muito bem-vindos a mais este encontro aqui do ESA ao vivo. Em nome da ESA Nacional, do Conselho Federal da OAB, eu queria agradecer bastante a disponibilidade de vocês para conversarmos um pouco sobre direito e tecnologia nesta noite de segunda-feira. Eu queria começar pedindo aí, Francisco, para você fazer uma apresentação aí da obra para os nossos ouvintes, falasse um pouquinho dela, qual é o conteúdo. Vamos fazer aqui um jabá dessa obra. Bem, boa noite, gente. Boa noite, Rony. Boa noite, Eric. Boa noite, Luiz Fernando. Seguinte, a nossa obra lançada nesse ano, foi em março agora de 2020, se chama Direito, Processo e Tecnologia. Ela está aqui, tá? Ela é organizada pelo professor Paulo Lucon, pelo Eric, pelo Giovanni Ravaiani e por mim, né? Ela tem a apresentação do ministro Cueva, do Ricardo Vilas Boas Cueva, tem um texto do Luiz Fernando Pereira também, tem texto da ministra Maria Tereza, tem textos do professor Antônio Cabral, tem uma série de textos vinculados, então, a direito, processo e tecnologia, que é o tema da nossa conversa de hoje. Esse livro foi originado numa disciplina disponibilizada lá na Universidade de São Paulo, intitulada Direito, Processo e Tecnologia, dos professores Paulo Lucon, Juliano Maranhão e Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Foi lá que a gente desenvolveu as ideias que geraram, ao fim, esse livro. Eu sou suspeito para falar, afinal de contas eu ajudei a organizar, mas eu recomendo a leitura e eu acho que ele passa a ser aí uma obra de referência para quem gosta de temas vinculados aí ao processo e à aplicação da tecnologia, tanto no processo quanto de que forma a inovação gera também novos conflitos aí que precisam estar no radar dos advogados para fins aí de atendimento dos seus clientes. Bom, obrigado. Eu queria trazer aqui uns temas, uma conversa, fica todo mundo à vontade. Eu queria começar perguntando para o Eric, na sequência a gente escuta o Luiz Fernando e o Francisco. Eu tive aqui há umas semanas com o ministro Marcelo Navarro. O ministro falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou: Rony, eu tenho medo que a Covid faça com o judiciário o que está fazendo com o sistema de saúde. A gente tem um colapso aí, você tem, e aí sou eu que estou falando, foi o ministro que falou, uma série de advogados promovendo uma litigância muitas vezes irresponsável, muita gente passando uma impressão falsa de que existe um direito ao desconto, um direito à revisão, um direito à resolução dos contratos, ignorando a existência de pressupostos. Claro, a gente vai ter aí uma jurisprudência de exceção, os institutos vão ser revisitados. Se a gente for estudar historicamente nos períodos de guerra, tá, que é o que a gente está passando, você teve, mesmo nos Estados Unidos, uma maior permeabilidade da equidade na interpretação dos contratos. Então, a gente vai ter tudo isso, mas nós precisamos também confiar em meios alternativos, né? Meios adequados, meios consensuais de resolução dos conflitos. E aí muito se fala dos mecanismos online para resolução das disputas, os ODR. Plataformas, inclusive, do governo. A gente já vê isso sendo mais utilizado no ambiente das relações de consumo entre consumidores e as companhias aéreas. A gente começa também a ver algo interessante, que é o atravessamento, empresas, plataformas envolvendo a aquisição de crédito de consumidores, ou seja, atravessadores que eventualmente até estão ganhando valores expressivos à custa dos consumidores. E muitas vezes essas plataformas também, quer dizer, muitas vezes não, via de regra, elas se dão de maneira direta, sem a participação, a mediação de um advogado, e muitas vezes o consumidor ele toma a sua decisão de maneira desassistida, ele não tem a formação, vamos dizer assim, necessária para poder aquilatar
o que ele está efetivamente abrindo mão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, começando pelo Éric. Bem-vindo, Éric. Muito obrigado novamente. A palavra é sua. Legal, Rony. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme estar contigo, ainda que seja online. Francisco, meu querido amigo, né? Tantos projetos juntos, ele sempre tão competente, tão simpático, tão inteligente. E o Pereira, que eu ainda não conheci pessoalmente, mas já admiro muito aí pelos trabalhos e por aquilo que eu leio sobre e pelo que eu leio de. Tá certo? Então, queria também agradecer a todos e a todas, né, que estão nos ouvindo hoje. É um prazer enorme estar nesse espaço tão nobre, né, que é o espaço da ESA. Rony, você falou bastante coisa, né? Eu fui anotando aqui. Eu vou falar rapidamente um pouquinho, cada um vai abordando um aspecto, já que são muitos, né? Você está dizendo que estava falando com o ministro Marcelo Navarro, só para que as pessoas não saibam, ele não é meu parente, apesar de eu ser Éric Navarro. É só uma coincidência de sobrenomes. Curioso ele falar no colapso do judiciário, porque semana retrasada eu publiquei um texto no Jota sobre esse assunto que a gente está conversando aqui, né? Sobre a utilização de meios online de solução de conflitos dentro do Poder Judiciário para tentar evitar, tal como pode ocorrer na saúde, né? Potencialmente, um colapso do sistema. Então, exatamente esse termo. Então, a gente está muito alinhado aí nas ideias. E, do meu lado, até como juiz, tenho tomado muito cuidado com as decisões, né? Eu sou daqueles que entendem que os papéis institucionais, né, têm que ser respeitados. Então, não sei se um juiz pode alterar, por exemplo, uma política pública de diferimento do pagamento de tributos, né? Então, a Receita Federal diferiu o pagamento de determinados tributos. E aí uma empresa ajuiza uma ação pedindo uma liminar para que eu difira o pagamento de um outro tributo. Não me parece que eu possa fazer isso. Tenho negado decisões nesse sentido hoje, na linha do que já vem decidindo até o próprio Supremo Tribunal Federal em algumas decisões monocráticas dos ministros. Bom, sem dúvida alguma, a questão das plataformas online, né, de solução de disputas, elas são uma realidade. A gente usa o termo ODR, que é de Online Dispute Resolution, né? É um anglicanismo, mas basicamente é a gente tentar resolver o nosso conflito à distância. Isso pode se dar com mediação dos advogados, pode se dar sem a mediação dos advogados. A questão toda, Rony, que eu acho que é importante a gente frisar aqui, é que o índice de solução não conflituosa de disputas dentro do Poder Judiciário é muito baixo, né? É em torno de 10%, considerando todas as esferas, todas as justiças, né, entre aspas, brasileiras. E quando você vai olhar para o índice de efetividade de autocomposição dessas plataformas, esse índice é bem mais alto. Tem uma plataforma pública, por exemplo, consumidor.gov, que já diz o nome, né, procura resolver, ajudar a resolver, a promover a autocomposição de demandas entre empresas e consumidores, trabalha com uma eficiência de quase 80%. Então, acho que isso é bom na medida em que as pessoas elas não têm fetiche de ajuizar demandas judiciais. O que elas querem é ver os seus problemas solucionados. Então, esse ponto me parece bastante positivo, com coisas boas e coisas ruins. Quando você não está, por exemplo, assistido por um advogado, você, obviamente, tem menos visão do todo e pode acabar aceitando um acordo que não é interessante, apesar de que essas plataformas elas vão colocando as partes sempre para um ponto meio que de acordo que parece justo para os dois lados, e é por isso que as vontades acabam confluindo. Esse tema dos atravessadores que você colocou é um tema muito interessante. Eu não vou abordá-lo agora, porque eu acho que vou acabar tomando muito tempo dos outros, mas no direito americano, no direito inglês, o litígio
ele é visto como um asset, como se fosse uma ação. Ele tem um valor esperado, né? Então, se eu estou reclamando R$ 100.000 do Francisco e eu acho que eu tenho 60% de chance de vencer essa demanda, então eu tenho uma expectativa de direito de 100 mil vezes 60%. São R$ 60.000 de direito esperado. Mas se eu tenho urgência de receber esse valor, pode ser que uma empresa me pague R$ 40.000 e eu tope, e ela assuma o meu lugar na demanda para cobrar do Francisco. Então, a estratégia, né, a dinâmica é mais ou menos essa. E com os meios de tecnologia, essas empresas acabam virando quase que financeiras, né? Empresas financeiras cujo valor, cujo asset é a demanda judicial. Ponto negativo, muitas vezes isso acaba incentivando o demandismo. Ponto positivo, as pessoas que querem o seu dinheiro acabam resolvendo o problema ali, vendendo a demanda para alguém. Mas estamos num cenário novo, num cenário pandêmico, em que me parece que as plataformas online, né, de solução de disputas, aquelas que utilizam a tecnologia para que as pessoas possam resolver o conflito com ou sem advogado, vem ganhando muito espaço. E tem até alteração legislativa a respeito. Não sei se os colegas querem comentar, porque eu acho que eu já falei demais. Por favor, Luiz Fernando, bem-vindo. Muito obrigado aí pela presença. Por favor, queria ouvir aí sua opinião. Bom, eu é que agradeço o convite. Obrigado, Rony. Obrigado, Eric, Francisco. Também tenho, não nos conhecemos pessoalmente, mas tenho ótimas referências de todos, até do Francisco, que eu conheço pessoalmente, que já foi escrutinado, né, de forma mais próxima do nosso convívio, Francisco. E eu quero dizer que assim, foi uma honra receber o convite para escrever sobre um tema que não é do meu dia a dia acadêmico, mas é do meu dia a dia como advogado. Aqui o escritório tem um grupo de inovação há muito tempo, então a gente está sempre preocupado com o radar ligado em relação a essa relação de processo e tecnologia. E coincidentemente, ou não sei se foi isso, Rony, que você levou em consideração, mas o meu artigo escrito junto com o Caio Schinemann no livro é sobre estas plataformas online de resolução de conflitos envolvendo companhias aéreas, né? E nós avaliamos todas estas plataformas para dizer, olha, elas são muito pouco daquilo que anunciam. A rigor, o que eles são intermediários da relação entre o consumidor e as companhias aéreas, fazendo algo que não tem nada a ver com mediação. Primeiro, que não há mediador. Depois, o que há aí é uma forma de burlar o próprio sistema do juizado especial, porque elas, por intermédio desses consumidores, propõem ações que, na verdade, são das pessoas jurídicas, que não poderiam estar demandando no juizado especial, que é subsidiado no Brasil, altamente subsidiado. E, além disso, há uma infração. Eu sou conselheiro da OAB aqui no Paraná. Há uma série de dispositivos do Estatuto da Ordem que estão violados por estas plataformas, né? Há uma captação de clientela, a aquisição dos direitos pelo consumidor. E eu conheço bem, esse sistema de compra de direitos nos Estados Unidos, que agora está entrando aqui no Brasil, não é, Eric? Há alguns grupos entrando aqui, fundos americanos, inclusive, para compra de direitos. E eu não vejo nenhum problema nisso. Aliás, eu acho que há aí um bom negócio. O que nunca foi tolerado pela ordem é que o próprio advogado fizesse a compra dos direitos, porque daí o advogado sequestra a opinião do seu cliente sobre a perspectiva de êxito, porque é um conflito de interesse de quem quer comprar e quem quer apresentar a matriz de risco daquela ação. Agora, o que essas plataformas fazem não é o que os americanos fazem, porque, na verdade, elas compram sem que haja uma apresentação séria da matriz de risco. Há uma plataforma, por exemplo, que paga R$ 1.000 por toda e qualquer ação, independentemente do que ela tenha de perspectiva de êxito ou do valor que possa envolver aquele processo específico. Então, no Brasil, infelizmente, essas plataformas online de solução de conflitos estão sendo baralhadas com algo que é eticamente muito condenável, que são essas pessoas jurídicas que estão aí fazendo a intermediação, eu diria, ilícita dos direitos dos consumidores. Então, para fazer aqui um jabá do livro também, foi o tema que eu e o Caio nos dedicamos
a tratar no livro. E para falar um pouco da primeira parte da pergunta, né, eu queria dizer que acho que nós estamos longe do colapso, né, do Poder Judiciário. Eu acho que há uma avalanche, mas há uma avalanche não nas proporções imaginadas no começo. Eu acho que o Judiciário reagiu bem logo de início, refutando essa estratégia da pandemia como super trunfo para resolver todos os problemas, como se eu pudesse transferir o meu problema para o outro, né? Por exemplo, nas relações locatícias, né, que muitos juízes passaram a conceder liminares para reduzir o valor do aluguel, como se não houvesse na outra ponta o locador com os mesmos problemas econômicos envolvendo a pandemia. Mas eu queria, para terminar minha fala aqui bem rápida de início, dizer que nós podemos dizer que no Poder Judiciário brasileiro temos a possibilidade de termos um processo eletrônico muito abrangente, né? Nós temos aí 80% dos processos iniciados hoje pelo meio eletrônico. O Brasil, quem sabe, seja um dos países do mundo. Eu até pesquisei hoje, vi o encontro que teve aqui dos BRICS, e o Brasil está muito na frente da maioria absoluta dos países nisso. Imaginem, os senhores, se nós tivéssemos o papel, né? O que nós teríamos hoje? Nós teríamos, sim, aí o colapso, o apagão do Poder Judiciário. Então, hoje a gente discute alguns gargalos, como a gente discutia antes, por exemplo, a questão da audiência de instrução. Mas a retomada dos prazos, que aqui no Paraná também foi muito controversa, Francisco, mas ela, nos processos eletrônicos, não faz sentido que não seja retomado o prazo. Então, nós temos um judiciário operando como se não houvesse pandemia. E esta é uma raridade que nós, brasileiros, podemos comemorar em razão de termos avançado muito antes da chegada da pandemia. Muito obrigado. Francisco, vamos lá. O que é que você me diz sobre o problema? Bem, eu gostei muito das explicações tanto do Eric quanto do Pereira. Eu gostaria de me debruçar um pouco mais de como funciona o procedimento do consumidor.gov. Eu não vou poder mostrar isso em imagens para vocês. Eu gravei um vídeo recentemente no meu perfil no Instagram, do Francisco Laux. Lá tem com imagens como funciona o passo a passo do consumidor.gov. Mas, basicamente, o consumidor.gov, como é que a gente pode encarar? Como um PROCON virtual. Inclusive, quando você termina a reclamação lá no site, você pode imprimir, você pode extrair um PDF que sai com o timbre do PROCON do seu estado. Por exemplo, eu fiz uma reclamação contra uma operadora de TV a cabo, ela teve um prazo para responder lá na plataforma a minha reclamação, eu fiquei satisfeito, mas para fins de segurança, eu decidi então transformar aquilo num relatório. E ele sai então um relatório em formato de papel A4 com timbre do PROCON. Se não der certo, se o acordo não acontecer por intermédio do consumidor.gov, você pode utilizar isso como prova em um processo judicial de que você tentou aí de alguma forma gerar uma solução consensual para aquela disputa que infelizmente acabou não sendo alcançada e agora você precisa então de uma decisão de um juiz para resolver aquele teu conflito de consumo. Há uma série de empresas listadas lá, companhias aéreas, bancos, empresas que fazem comércio pela internet, tudo mais. São pessoas então que podem ser procuradas por esse meio também, além do próprio PROCON, que hoje em muitos lugares vai estar fechado, para tentativa de solução de disputas. Eu particularmente acho que o serviço prestado via consumidor.gov é de uma qualidade mais alta, por exemplo, do que a gente vê em saques. Eu acho que as pessoas são mais preparadas e acabam, então, fornecendo respostas melhores e alternativas de negociação melhores do que a gente tem quando a gente liga no 0800 das empresas. Sobre a questão dos aproveitadores, Rony, eu li teu texto que saiu no fim de semana, um texto muito interessante, tá? Recomendo a leitura para todos vocês, o Rony no perfil dele lá colocou esse texto, é um texto publicado num jornal lá da região dele, de Pernambuco, se eu não estou enganado, é muito interessante. E eu gostaria de fazer um link dessa relação dos aproveitadores e do super trunfo que o Pereira mencionou, a pandemia sendo utilizada como super trunfo aí para concessão de benefícios de justiça gratuita. Tá? Eu sempre achei que justiça gratuita deveria ser matéria de prova e não só de uma declaração inicial. E agora, mais do que nunca, tá? Eu acho que sim, a gente vai ter aí uma necessidade de outorga de justiça gratuita maior do que a gente tinha antes, mas a gente tem que pensar em algumas alternativas que o CPC dispõe e que, eventualmente, a gente não vê na prática. Por exemplo, na prática, o que a gente vê é o quê? Concessão ou 100 ou 0, né, de justiça gratuita. A gente não vê, é muito raro a gente ver concessão parcial do benefício da justiça gratuita, tanto em percentual
quanto para atos específicos. O CPC permite isso, mas é muito raro a gente ver isso num processo. Eu acho que isso é uma alternativa tanto para advogados quanto para juízes trabalharem um pouco mais aí nesse sentido. Além disso, o CPC prescreve também a possibilidade de parcelamento das custas, algo também que a gente vê de maneira muito rara nos processos. Eu tento sempre nas minhas defesas, quando eu tenho de alguma maneira condições de argumentar contra a concessão do benefício da justiça gratuita, que a partir dos meus argumentos, olha, o benefício deve ser revogado, mas se não for revogado, pelo menos que seja concedido aí parcialmente, né? Afinal de contas, embora o benefício seja da justiça gratuita, a justiça custa muito caro para nós, contribuintes. Então, eu acho que, considerando esse momento atual, são situações aí que a gente pode pensar para fins de aprimoramento do nosso sistema processual. Obrigado, Francisco. Bom, eu queria agora ouvir de vocês algo sobre esse... Nós agora demos um salto na afinidade tecnológica. Eu acho que nós desenvolvemos, nesses dias de pandemia, hábitos que eu acho que talvez demorassem uma década para que as pessoas, de maneira tão homogênea, e essa reunião aqui via Zoom, transmitida no Instagram, é um exemplo disso, tá? E a gente começa a ver a transposição disso para os atos processuais. Já começam a acontecer audiências à distância, nós temos aí já a retomada dos prazos, e eu queria ouvir de vocês o seguinte: o que é bom, tá, nisso que está acontecendo? O que é ruim? O que é que vai ficar e o que é que não é absolutamente recomendável, tá, que permaneça. Eu queria começar aí pelo Eric. Legal, bacana. Sem querer voltar no assunto anterior, mas só para fazer um jabá do bem, o CEO de uma dessas empresas que negociam, né, vamos dizer assim, os litígios contra companhias aéreas, vai ser um dos palestrantes de um congresso que eu estou organizando pelo instituto que eu fundei junto com outras pessoas, chamado Instituto New Law. A gente faz um congresso por ano. Esse ano, obviamente, o congresso será virtual. É um instituto totalmente voltado a estudar direito e tecnologia, né? Tanto concursos de pós-graduação quanto concursos livres. E a gente faz esse evento todo ano. Então, quem quiser conhecer mais do assunto, ou até mesmo fazer as perguntas, porque nós vamos ter algum tipo de interação, eu convido a assistir o nosso evento. Um desses executivos, um desses CEOs, estará lá debatendo conosco. Então, a página é newlaw.com.br. Bom, Rony, obrigado pela pergunta. Eu, de maneira muito sucinta e até abrindo, né, para debates e opiniões talvez até divergentes, eu veria assim como aspectos positivos: eficiência, diminuição de custo, e como aspecto negativo, como aspecto potencialmente negativo, potencial falta de transparência. Então, como que eu coloco ou desenvolvo, né, esses três tópicos, 2 positivos e 1 negativo? Os 2 positivos, para mim, me parecem muito evidentes, porque é muito mais barato eu fazer, por exemplo, uma audiência virtual, porque as partes vão gastar muito menos tempo, não vão precisar se locomover, não vão estar expostas aos riscos da locomoção. Da mesma forma, o juiz, e se as audiências fossem todas virtuais, talvez até as estruturas dos fóruns e do RH, né, da justiça, pudesse ser menor, com um gasto inferior àquele gasto absurdo, né, que o Poder Judiciário tem do PIB brasileiro, que é um dos maiores do mundo. E eficiente porque, com a transmissão de som e imagem e com a gravação dessa transmissão, praticamente eu tenho... eu consigo captar as mesmas informações necessárias para o deslinde da causa. Ponto negativo: se eu estiver falando de uma audiência colegiada, por exemplo, eu tenho que garantir que quem estiver ouvindo vai poder assistir e vai poder ouvir
depois gravado, todos os debates, né? Porque se eu estiver na sala da sessão, eu tenho acesso a tudo que está sendo conversado ali. Então, eu tenho que garantir que isso vai acontecer de forma online também. Então, me parece que uma das partes, né, e seus respectivos advogados, podem se sentir prejudicados. Um outro aspecto que poderia ser levantado, né, que todo mundo sempre pergunta, e a gente aqui estava até conversando informalmente, né, antes de começar a nossa live, poxa, mas estar ao vivo é diferente, né? Eu consigo perceber certos aspectos da postura corporal, das expressões faciais, não é a mesma coisa e tal. Tem todo o lance das testemunhas eventualmente poderem ser orientadas pelos advogados ali pelo WhatsApp enquanto ela fala contigo e tal. Então, tem algumas coisas que precisam ser controladas. Mas o que eu acho que é importante a gente lembrar é que a gente já não controla um monte de coisa, né? A gente já, como juiz, já está... O que aparece para o juiz ali na audiência já é uma curta fração da realidade, né? As testemunhas já foram orientadas, as pessoas já vêm prontas para responder algumas perguntas. É claro que o juiz pode pegar ali a pessoa no contrapé e o advogado não vai poder fazer nada. Mas, assim, será que a gente tem que montar todo um sistema só pensando nas pessoas que vão burlar o sistema? Será que o sistema não vai funcionar muito bem para 90% dos casos, né? Em relação a essa pessoalidade, que às vezes pode fazer falta, né, do olho no olho, eu comento muito rapidamente uma pesquisa realizada na Inglaterra com uma corte. Eles têm lá uma corte só para imposição de penalidades por infrações de trânsito. Eles fizeram uma pesquisa e perceberam o seguinte: nas audiências presenciais realizadas nessa corte, na média, as penalidades eram maiores, né, penalidade financeira mesmo, eram maiores para motoristas jovens. E depois que as audiências passaram a serem realizadas de maneira eletrônica, que não havia mais o contato pessoal do juiz com o réu, diminuiu a diferença da média do valor das penalidades de pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Por quê? Porque possivelmente havia um preconceito dos juízes em relação aos motoristas mais novos, porque o jovem ele é irresponsável, né? Tem um bias, é um preconceito social que se reproduzia na audiência presencial, mas que foi retirado quando se tirou a pessoalidade na audiência online. Então, apenas para pensar, né, que às vezes aquilo que parece ser ruim também pode ser positivo, pode ser bom. Obrigado, Eric. Luiz Fernando. Bom, primeiro assim, eu acho que nós temos que dividir, como você bem dividiu, Rony, quer dizer, o que é que nós teremos agora e o que é que pode ficar disso que teremos, né? Quer dizer, as revoluções acontecem quando a gente está num beco sem saída, uma frase conhecida do Brecht. Então, agora nós estamos no beco sem saída. Então, ou nós adotamos algumas soluções alternativas, ou não há processo. Então, o grande gargalo, me parece, é a audiência de instrução. A audiência de conciliação está regulamentada aí pela resolução do CNJ, não há grande dificuldade de realizá-la. A audiência de instrução tem a questão da incomunicabilidade e também do depoimento pessoal. O depoimento pessoal, né, o Eric, que é juiz federal, sabe que nós sabemos todos, mas ele como juiz sabe que eu não posso levar o meu depoimento pronto, escrito, né? Então, na audiência virtual, eu posso ter um teleprompter ali para ler o meu depoimento pessoal. E a incomunicabilidade fica quebrada com a audiência virtual. Mas eu concordo com o Eric, quem sabe esses sejam temas considerados relevantes até aqui no paradigma vigente, quer dizer, até aqui, como as audiências eram presenciais, eu podia garantir a incomunicabilidade, eu também podia garantir que não houvesse um texto preparado. Quem sabe eu superestimei a importância disso. E se houver a quebra da incomunicabilidade, o déficit de eficiência que eu tenho numa audiência seja pequeno perto do benefício que eu vou ter por deixá-las virtuais. Então, eu acho que nós podemos caminhar até para entender se o grau de importância que dávamos a estas questões
é realmente o grau que eles merecem, né? Que esses institutos merecem. Então, eu diria que nós certamente teremos muito mais coisas bacanas como legado da pandemia, como legado positivo da pandemia, do que problemas. Até porque os julgamentos virtuais, né, já estavam acontecendo nos tribunais, primeiro nos tribunais superiores, depois na segunda instância, muito antes da pandemia, né? Então, o que vai acontecer agora é que nós teremos apenas os virtuais durante um tempo. E nós vamos aprender com a massificação dos julgamentos virtuais e teremos, depois disso, certamente um ambiente melhor do que temos hoje, né? Então, eu acho que eu sou, apesar dos números de hoje, de mortes, como a gente comentava antes, terem diminuído, eu sou daqueles que têm um sentimento, uma percepção pessimista. Eu acho que nós teremos um longo e tenebroso inverno pela frente. Então, nós teremos que nos habituar e nós teremos que avançar para um processo virtual para não colapsar o Poder Judiciário, para não paralisar a prestação jurisdicional. E acho, para sintetizar, que o que temos de ruim a enfrentar em razão da pandemia é muito pouco do que temos de bom para colher e perenizar no momento pós-pandemia. O gargalo é a audiência de instrução, mas eu acho que é um gargalo pequeno perto do oceano de soluções que a pandemia pode nos oferecer. Obrigado, Luiz Fernando. Francisco. Bem, como o Luiz Fernando Pereira disse muito bem, becos sem saída são momentos de grande inovação, revoluções, guerras e pandemias, né? São os maiores exemplos que a gente tem a respeito disso. O que eu vejo, e aí partindo até de uma perspectiva um pouco diferente da do Eric e da do Luiz Fernando, é de que tanto a advocacia quanto o judiciário perceberam que estar longe do fórum não é tão traumático assim. A gente tem uma tendência muito grande no Brasil de fixação de competência territorial, né? Competência é um tema que, para mim, que me é muito caro, afinal de contas, minha tese de doutorado é sobre competência ou jurisdição internacional na internet. Mas aqui, tratando de competência interna, a gente tem aí, as nossas varas, né, são divididas por conta de critérios territoriais. A gente tem uma pequena experiência de varas especializadas. Se a gente pensar em arbitragem, por exemplo, o grande benefício tão propagado da arbitragem olha, se você levar seu conflito para a arbitragem, você vai ser julgado por um especialista daquela área específica de que trata o teu conflito. E eu acho que esse distanciamento que a gente está tendo agora, tanto da advocacia quanto do judiciário, do fórum, nos faz perceber que a competência territorial já não é mais tão relevante, tá? Do que era, talvez, há décadas. Então, talvez a gente possa começar a trabalhar aí uma experiência maior de varas especializadas, tá? A gente já tem uma lei do juizado especial criminal para a internet, né? Para situações que envolvem aí o ambiente virtual. Talvez a gente possa evoluir para um juizado especial civil especializado também e para varas especializadas em direito e tecnologia. Eu acho que isso pode trabalhar tanto na qualidade dos julgamentos quanto na uniformização das decisões, né? Você vai trabalhar aí de uma maneira mais isonômica os conflitos que as pessoas vivenciam, você vai ter um grau menor aí de dissonância entre o que uma vara e outra decidem, afinal de contas você vai estar trabalhando com pessoas mais especializadas nisso. Eu estou falando aqui de direito e tecnologia, mas a gente pode aplicar isso aí a uma série de outras matérias, a uma série de outros assuntos de direito material que podem ser afetadas por isso. Eu acho que pode ser de grande relevância. Sobre incomunicabilidade, eu não tenho esse dado, eu nunca estudei isso, mas eu acho que incomunicabilidade não é um dogma universal do direito no âmbito da oitiva de testemunhas. Eu acho que talvez a gente possa evoluir para a experiência que a gente tem aí de imposição de sanções maiores às testemunhas que eventualmente forem pegas na mentira, falando aqui o jargão. Então, talvez... Eu, por exemplo, eu participei como testemunha uma vez de uma audiência nos Estados Unidos, tá? Então, assim, lá ninguém saía da sala quando uma testemunha ia ser ouvida ou outra, ou quando a parte ia prestar depoimento pessoal.
porque lá existe aí uma não, uma cultura forte da ideia de perjúrio, tanto para o depoimento pessoal quanto para as testemunhas, muito maior do que a gente tem aqui. Então, talvez a gente possa evoluir nesse sentido, de maneira a evitar os danos causados pela violação à incomunicabilidade. Obrigado, Francisco. Eu queria falar um pouquinho agora sobre o impacto da advocacia, na advocacia, para a advocacia, dessas novas tecnologias. Você falou aí agora do esbatimento dessa noção de territorialidade. Isso pode ter um impacto grande para a advocacia. Você imagina hoje, você tem advogados por todo o Brasil que contratam colegas para a realização de audiência. Se isso passa a ser feito à distância, muitos não precisarão dessa contratação. Mais do que isso, nós sabemos aí que há uma variação de mercado, né, de valor de remuneração de advogado em todo o Brasil. Então, um grande escritório no Rio Grande do Sul vai poder contratar uma estrutura em Manaus permanente para a realização das suas audiências. Isso tudo mexe com o mercado. Um outro aspecto, aí já falando para o Eric, que é juiz, o atendimento. Tá? Nós não temos hoje uma organização do atendimento. Se preocupam muito com a produtividade e tenho ouvido muitas queixas de advogados de dificuldade de acesso, não só aos magistrados, mas também às serventias. Há divulgação de canais que não são efetivos. Muitas vezes atos simples, atos burocráticos que são facilmente impulsionados numa visita presencial, tentam ser resolvidos por e-mail e demoram dias. Nós temos aí o inciso 8º do artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB, que diz que é direito do advogado se dirigir ao magistrado, independente de marcação de horário, para tratar, né, de assuntos dos seus constituintes. E agora, como é que funciona isso? Os juízes estão obrigados a deixar um canal de acesso disponível para que os advogados possam despachar, porque agora o gabinete dele não é mais no órgão judiciário, é na sua própria residência. Eu queria ouvir essas novas tecnologias na prática da advocacia. Legal. Eu posso falar um pouquinho. Eu só não resisto a fazer um último comentário às falas do Pereira e do Francisco. Quando a gente está conversando com gente inteligente, é bom que a gente aprende, né? A gente fica estimulado a fazer reflexões. Eu acho que quando o Pereira falou do gargalo da audiência, instrução e julgamento, ele está completamente correto. Talvez um aspecto bom da tecnologia é que, se a gente utilizar a ODR bem utilizada, a gente vai aumentar muito o número de acordos, né? Não ter menos audiências de instrução e julgamento, quer dizer, menos processos chegando nessa fase. Então, esse é um ponto que talvez fosse interessante. E quando o Chico falou da questão da divisão da competência por competência territorial e talvez a tecnologia estimulando muito mais a especialização do magistrado, porque hoje o magistrado ele fica em defasagem em relação ao advogado, principalmente em causas mais complexas. Então, eu acho que a gente está muito ainda, a gente enxerga muito a justiça como um local, né, para usar a expressão do Richard Susskind. E a justiça não é um local, a justiça é um serviço. Então, para vocês terem uma ideia, na China, existem 4 cortes online, não tem espaço físico, você só encontra na internet, que são dedicadas a resolver conflitos surgidos na internet. Então, esse é um ponto. E já falando um pouquinho da última pergunta que o Rony fez, eu vou falar mais eu acho que do papel do magistrado, né? E deixar para o Francisco e para o Pereira falarem um pouquinho mais do mercado da advocacia. Eu acho que é onde eu posso contribuir mais. Sabe qual que eu acho que é o maior benefício que a tecnologia vai trazer para a sociedade em relação ao papel do juiz? E aí eu vou falar numa linguagem coloquial e, obviamente, por isso eu não quero ofender ninguém. Eu acho que a tecnologia vai dar uma enquadrada no magistrado. A função do magistrado vai ser muito mais fácil de ser supervisionada. Porque você vai poder colher todas as métricas,
você vai saber como que o juiz vai estar agindo e tudo que você quiser medir ou controlar será possível. Pouco importa se o juiz deu a sentença às 3 horas da manhã da cama dele ou ao meio-dia da escrivaninha. Mas eu preciso saber se ele está decidindo casos iguais da mesma forma, eu preciso saber da produtividade do juiz, eu preciso saber se o juiz está atendendo ou não as partes. Em relação ao atendimento às partes e a obrigatoriedade do juiz atender mesmo à distância. Hoje, eu acho que tudo é muito novo, né? Então, as partes, elas têm lá um e-mail para acessar a vara. Algumas serventias não estão atuando de maneira adequada, não estão dando as respostas que devem dar. Na minha, não tem esse problema. Esses dias o advogado entrou em contato, quis despachar, nós marcamos um horário e fizemos uma ligação em 3, eu, ele e meu diretor de secretaria. Funcionou maravilhosamente bem. Agora, eu acho que nós vamos evoluir, porque como disse Pereira, algumas coisas talvez venham para ficar, aí o Francisco também tocou nesse ponto, eu acho que nós vamos evoluir os sistemas, né? E aí talvez a gente evolua para uma comunicação assíncrona entre advogados e magistrados. Assíncrona e pública. Porque qual que é o problema? O problema é que quando o advogado de uma das partes vai despachar com o juiz, o advogado da outra parte não sabe que eles conversaram. E muitas vezes não sabe nem que o seu colega foi despachar com o juiz. Isso desequilibra a posição das partes no processo, no meu modo de ver, né? E se o processo é público, em tese, a gente deveria dizer assim, olha, estou intimando a outra parte porque eu vou despachar com... Mas assim, não dá para fazer isso, porque é muito burocrático. Se você tiver dentro do sistema do processo eletrônico um local de comunicação assíncrona, uma espécie de chat entre o órgão jurisdicional e os advogados das partes, aquilo tudo fica ali, público. O que um postar, o outro está vendo. E esse é o canal de comunicação obrigatória. O resto é audiência. Então, talvez... E outra coisa, se o magistrado não... o magistrado e a serventia como um todo não derem atenção devida e não responderem de maneira adequada, eles deveriam poder ser mal avaliados. Então, do mesmo jeito que o consumidor hoje pode avaliar a prestação de um serviço e depois ele vai lá no Reclame Aqui e dá nota negativa para uma empresa, e é uma empresa que está negativada no Reclame Aqui, o mesmo poderia acontecer com os magistrados. Por que não? Né? Porque eles não têm que ser expostos, e eu falo como magistrado, quando eles não fazem um trabalho correto ou eles não atendem corretamente as partes e os advogados. Então, eventualmente, um chat de comunicação assíncrona público pudesse resolver o problema, guardada, obviamente, a necessidade de privacidade, onde tem que ter privacidade, e de proteção de dados de maneira geral. Bacana isso que você falou, Eric. Eu fui desembargador eleitoral aqui, e no processo eleitoral, os advogados estão sempre por ali. E geralmente, quando eu era procurado por um advogado para despachar, eu chamava o outro, conversava com os dois ao mesmo tempo, aquilo me ajudava muito, facilitava muito o meu trabalho, conversar com os dois ao mesmo tempo, porque se houvesse algum equívoco na narrativa, o outro já corrigia. E outra coisa que você fala, que também acho que pode ser bem interessante, me ocorreu agora, o interrogatório da parte. Então, o juiz poderia marcar um chat e interrogar ambas as partes em simultâneo. Isso está entre os poderes do juiz. Eu acho que isso também, sem a presença, sem interveniência de outros atores, essa conversa direta também, muitas vezes, auxilia o juiz na captação da verdade. Mas vamos lá. Luiz Fernando. Bom, eu concordo com a ideia do chat aí para ouvir as partes. O Joaquim Barbosa, quando ministro do Supremo, só recebia advogado de uma parte se o advogado da outra parte ou estivesse junto ou estivesse sido convocado e tivesse declinado. Nós não temos essa cultura no Brasil, mas eu já li boas observações no sentido de que não é a melhor solução, e acho que o Eric, como juiz, aí criou, quem sabe esse ambiente virtual acabe por deixar mais transparente essa relação entre advogado e juiz, né? De fato,
Algumas vezes o advogado tem acesso, outras vezes não tem acesso ao juiz. Isso gera uma simetria, gera uma vantagem aí em relação a uma parte que, quem sabe, não seja adequada, né? Nem sempre as relações são as mais republicanas possíveis, e se houver transparência, isso melhora muito o ambiente de julgamento. Eu queria dizer que aqui no Paraná, o Tribunal de Justiça resolveu bem, criou um canal direto para falar com o juiz, por intermédio dos assessores, que fazem um filtro, e outro para o cartório, e os contatos estão todos na página do tribunal, que lá tem também um espaço para reclamar, um reclame aqui, quando não há acesso aos juízes ou aos cartórios. E faço aqui um link aqui com o que o Francisco disse. Aliás, há um texto do Paulo Pegoraro, aqui do Paraná, sobre competência relativa e processo eletrônico, dizendo que, nos casos de competência relativa, como nós poderíamos ter uma serventia única, não seria mais o caso de alegação de arguição de incompetência relativa, o juiz pode julgar um processo de um lugar diferente, né? Então, isso é uma coisa que agora a virtualização em tempos de pandemia deixa isso muito mais evidente. Eu não preciso... Essa figura da comarca, quem sabe, seja uma coisa que entra em desuso, bolorenta. Quer dizer, por que o Eric tem que estar julgando só os processos da comarca dele? Nós podemos criar essas varas especializadas, sem dúvida nenhuma, e podemos ter uma vara de direito empresarial lá em Cascavel, aqui no Paraná, que atenda toda a região. Acho que isso nós vamos avançar muito, mas, sem dúvida nenhuma, essa questão do atendimento do juiz aí, se nós podemos fazer, como já faziam os ministros do STJ, o atendimento virtual, nem todos faziam, né? Mas quantas vezes eu saí aqui de Curitiba, peguei um avião para ficar esperando para ser atendido, para falar com o ministro do STJ por 5 minutos, né? E quantas reuniões, eu estou há 45 dias aqui em casa, eu ia, como a gente tem história em São Paulo também, eu ia rigorosamente todas as semanas para fazer reunião em São Paulo, e fiz todas as reuniões aqui de casa. E se eu colocar num filtro, quantas reuniões eu poderia ter feito aqui de casa sem perda nenhuma da qualidade? Quer dizer, haverá, como estão dizendo, um novo normal. E haverá um novo normal também no Poder Judiciário. Então, eu acho que a advocacia perdeu muito pouco, perto do que perderam outros setores da economia, né? Eu acho que nós da advocacia não temos do que reclamar. Somos setores que nos adaptamos muito rápido, porque tínhamos um processo eletrônico funcionando muito bem. E essa questão da comunicação física, né, ela é, enfim, tanto mais importante quanto mais temos de herança de uma audiência que não existe mais. No fundo, ao final da pandemia, nós vamos poder dizer o que era fundamental mesmo que acontecesse fisicamente. E vamos, quem sabe, extrair desta experiência, que me parece que vai ser longa, muito pouco daquilo que nós imaginávamos que era essencial. E o estudo que o Eric menciona, né, aqui no Brasil a gente tem muito pouca, pesquisa muito pouco, né? A gente não, ao contrário dos americanos que pesquisam tudo para saber o que funciona, o que não funciona, aqui vale a intuição, mas eu diria que agora nós teremos uma experiência forçada, né, e vamos filtrar aquilo que é fundamental de presença física e sairmos, acho que podemos sair, né, sairemos melhor lá ao final desta pandemia. Obrigado. Queria agora ouvir o Francisco. Agora, Francisco, te pedir para ser breve, sim, porque a nossa transmissão cai às 8h56. Deixa comigo. Nossa. Olha, na verdade, eu tive lembranças agora, por exemplo, em 2018, eu fui 4 vezes até o Recife para despachar por 10 minutos no Tribunal de Justiça. Eu saía às 5 da manhã aqui do aeroporto de Navegantes, eu ia para Campinas, depois eu ia até o Recife, chegava no aeroporto, ia até o Tribunal de Justiça, despachava lá no TJ, pegava um táxi, voltava para o aeroporto e fazia a peregrinação de volta aqui para Santa Catarina. Imagina o quanto isso custava para o meu cliente, né? E o quanto de energia isso me custava, às vezes por mais de um dia. Afinal de contas, eu saía de madrugada, chegava de madrugada, dormia mal num dia, dormia mal no outro. Isso pode ser resolvido hoje em dia. Já podia na época, mas hoje, agora, imagino que cada vez mais a gente vai resolver isso por intermédio da tecnologia. Já despachei com Pereira também no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre,
casos de justiça eleitoral, a gente ia no fórum, depois ia no TRE, enfim, são coisas que hoje em dia talvez aconteçam menos. Impactos para a advocacia, eu acredito que os advogados mais impactados vão ser os advogados audiencistas. Antes eles eram advogados correspondentes, quem nunca, né? Quem nunca fez um protocolo para um colega, tirou cópia de processo físico. Hoje em dia isso caiu em desuso, a gente tem uma massa aí de processos eletrônicos, então esse tipo de atividade de protocolo e de cópias já está bem reduzida. Mas a gente tinha, sim, a prática da utilização de correspondentes para participação em audiências, né? Correspondente e preposto, e às vezes a vizinha, a secretária, ia todo mundo lá trabalhar com o preposto, e acabava tendo aí algum tipo de renda em decorrência disso. Essa advocacia ou essa área dos escritórios vai acabar um pouco afetada, ou bastante afetada nesse período. Eu imagino que a gente não vai ter uma migração para audiência por videoconferência agora, em 2020, mas isso quer dizer que quando a pandemia se encerrar, a gente potencialmente irá voltar para uma realidade de audiência presencial, na maioria dos casos, mas eu acredito que em um período muito breve, a gente realmente vai trabalhar cada vez mais com essa ideia de distância e de utilização de mecanismo de videoconferência. Então, eu vou encerrar por aqui, porque eu já estou vendo que são 8h54 e a gente precisa se despedir. Obrigado, Francisco. Queria agradecer a você, ao Eric, ao Luiz Fernando, mais uma vez, não é, pela disponibilidade. Foi uma conversa agradabilíssima. Eu espero que todo mundo em casa tenha gostado. E queria já deixar aqui um convite para, em uma outra oportunidade, a gente avançar um pouco mais. Queria falar um pouco sobre inteligência artificial, tem muita coisa ainda, mas o tempo de transmissão é um limitador. Então, queria agradecer a você também, que nos escuta em casa, que nos assiste, e esperar reencontrá-los aqui em mais uma edição do ESA ao Vivo. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, amigos. Boa noite, boa noite.